A sala de aula estava em completo silêncio quando Mariana, uma menina de apenas 10 anos, levantou a mão e fez a pergunta que todos queriam fazer há semanas. Sua voz infantil ecoou pelas paredes descascadas da Escola Municipal Santos Dumont, cortando o ar pesado daquela tarde de setembro. Professora Helena, por que a senhora chora todo dia? A caneta que a professora segurava caiu no chão com um som seco. Suas mãos tremeram. Seus olhos castanhos, já vermelhos e inchados, se encheram novamente de lágrimas. E o que ela respondeu nos próximos minutos faria todos os 32 alunos daquela turma do 5º ano chorarem junto com ela. Helena Silva tinha 38 anos e ensinava há 15. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos em um coque simples, algumas mechas grisalhas já aparecendo nas têmporas. Usava óculos de grau com armação fina e roupas simples, mas sempre limpas e bem passadas. Era conhecida como uma das melhores professoras da escola, paciente, dedicada, aquela que ficava depois do horário ajudando alunos com dificuldade. Mas nas últimas 3 semanas, algo havia mudado drasticamente. Todos os dias, sem exceção, a professora Helena chegava à escola com os olhos vermelhos. Durante as aulas, sua voz falhava no meio das explicações. Ela precisava parar, virar-se para o quadro, fingir que estava escrevendo algo, enquanto discretamente enxugava as lágrimas com as costas da mão. Os alunos percebiam. Crianças sempre percebem quando algo está errado com os adultos que amam. E aquela turma amava a professora Helena. Se você quer descobrir por que a professora Helena chorava todos os dias e como essa história terminou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora deixa eu te contar desde o começo. A Escola Municipal Santos Dumont ficava na periferia de Curitiba, no bairro da Vila Esperança. Era um prédio antigo de 2 andares, com paredes que precisavam de pintura e janelas que não fechavam direito no inverno. Mas dentro daquelas salas modestas, professores dedicados faziam milagres todos os dias. Helena era uma delas. Acordava às 5 da manhã em sua pequena casa alugada, preparava café, tomava banho e pegava 2 ônibus para chegar à escola às 7 horas. Ela morava sozinha desde que se separou do marido, 5 anos atrás. Não tiveram filhos. O relacionamento acabou de forma tranquila, sem grandes dramas. Apenas o reconhecimento silencioso de que não eram mais felizes juntos. Helena mergulhou no trabalho. Seus alunos se tornaram sua família. Cada criança que aprendia a ler sob sua orientação era uma vitória pessoal. Cada nota melhorada, cada sorriso conquistado, cada obstáculo superado, tudo isso preenchia o vazio em seu coração. A turma do 5º ano B era especial. 32 alunos entre 9 e 12 anos. A maioria de famílias pobres, mas cheios de vida e sonhos. Havia o João, menino esperto que queria ser engenheiro. A Mariana, curiosa e corajosa, que sonhava ser médica. O Rafael, tímido, mas gentil, que desenhava melhor que muito adulto. A Letícia, falante e engraçada, sempre fazendo todos rirem. E tantos outros, cada um com sua história, suas dificuldades, suas belezas. Helena conhecia a realidade de cada um. Sabia quem passava fome em casa e, discretamente, levava lanche extra. Sabia quem sofria violência doméstica e ficava de olho nos hematomas. Sabia quem tinha pais presos, mães viciadas, irmãos envolvidos com o tráfico. E amava cada um deles com a ferocidade de uma mãe. Por isso, quando tudo começou a desmoronar em sua vida 3 semanas atrás, ela tentou esconder, tentou ser forte. Mas a dor era grande demais. Tudo começou em uma segunda-feira, dia 15 de agosto. Helena estava corrigindo provas em casa, sozinha, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu achando que poderia ser algum pai de aluno, mas a voz do outro lado era de um homem que ela não conhecia. Ele se apresentou como Dr. Marcelo Ferreira, oncologista do Hospital Erasto Gaertner. Helena sentiu seu coração gelar antes mesmo dele continuar falando. O médico disse que os exames que ela havia feito na semana anterior, depois de meses de dores abdominais que ela vinha ignorando, mostraram algo preocupante. Precisavam de mais exames, mas havia uma massa significativa no pâncreas. As palavras seguintes foram um borrão. Câncer, estágio avançado, tratamento agressivo,
chances reduzidas. Helena ouviu tudo como se estivesse submersa em água, a voz do médico chegando distorcida e distante. Quando desligou o telefone, ficou sentada na cadeira da pequena sala por horas. A pilha de provas esquecida sobre a mesa, o relógio na parede marcando o passar do tempo. O gato dela, Simão, roçando nas suas pernas pedindo atenção. Mas ela não conseguia se mover, não conseguia processar. Tinha apenas 38 anos. Cuidava da saúde. Não fumava, não bebia. Como isso era possível? Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou olhando para o teto do seu quarto modesto, calculando mentalmente. Quanto tempo teria? 6 meses? 1 ano? 2? Se tivesse muita sorte? E o tratamento? Quanto custaria? Seu plano de saúde básico cobriria? E se precisasse parar de trabalhar? Como pagaria o aluguel? E seus alunos? Quem terminaria de ensinar aquelas crianças? Na terça-feira, foi trabalhar mesmo sem ter dormido. Colocou uma maquiagem extra para esconder as olheiras. Forçou um sorriso e entrou na sala de aula. Mas no meio da explicação sobre fração, sua voz falhou. Pensou em quanto tempo ainda teria para ensinar. Quantas frações, quantos textos, quantas histórias ainda poderia compartilhar com aquelas crianças. As lágrimas vieram antes que pudesse controlar. Virou-se rapidamente para o quadro e fingiu que tinha caído poeira no olho. Os dias seguintes foram uma sucessão de consultas médicas, exames, biópsias. A confirmação veio na sexta-feira. Câncer de pâncreas, estágio 3. Operável, mas com metástase para linfonodos próximos. Precisariam operar imediatamente, seguido de quimioterapia agressiva. As chances: 30% de sobrevida em 5 anos. O médico falava com profissionalismo clínico, mas Helena via a compaixão em seus olhos. Ele sabia que estava entregando uma sentença de morte disfarçada de esperança estatística. Helena saiu do consultório médico e caminhou pelas ruas do centro de Curitiba sem rumo. Estava um daqueles dias frios típicos de agosto, o vento cortante, o céu cinza pesado de nuvens. Ela puxou o casaco fino contra o corpo e andou. Passou por vitrines de lojas caras que nunca poderia comprar, por restaurantes chiques onde nunca comeu, por pessoas apressadas vivendo suas vidas normais, sem saber que ali, entre elas, caminhava uma mulher recém-sentenciada. Pensou em ligar para alguém. Mas para quem? Seus pais já eram falecidos. Tinha uma irmã em São Paulo com quem mal falava. O ex-marido tinha sua própria vida nova. Amigas próximas? Algumas colegas de trabalho, mas nada além de superficial. Helena percebeu com uma clareza dolorosa que estava completamente sozinha no mundo. A única família que realmente tinha eram aquelas crianças na escola, e ela iria deixá-las. No sábado, tentou manter a normalidade. Limpou a casa, foi ao mercado, deu comida ao Simão, corrigiu mais provas. Mas cada ação parecia carregada de significado. Seria uma das últimas vezes? Quantos sábados mais teria? A angústia era física, como se um peso esmagasse seu peito constantemente. À noite, sentou-se no pequeno sofá da sala e finalmente chorou. Chorou por horas, soluçando alto, sem se importar se os vizinhos ouviam. Chorou pela vida que não viveu, pelos filhos que não teve, pelos sonhos que não realizou. Domingo foi pior. Acordou com os olhos tão inchados que mal conseguia abrir. Tentou ler um livro, mas as palavras dançavam na página. Tentou assistir televisão, mas não conseguia se concentrar. Apenas sentava e olhava para as paredes, sentindo o tempo escorrer entre os dedos. Pensou em não voltar para a escola na segunda-feira, em pedir afastamento médico imediatamente, mas então lembrou dos rostos dos seus alunos. Lembrou do João com suas perguntas inteligentes, da Mariana sempre curiosa, do Rafael com seus desenhos. Não, ela não podia simplesmente desaparecer sem explicação. Segunda-feira chegou fria e chuvosa. Helena se arrumou no piloto automático, mas não conseguiu esconder os olhos vermelhos. Chegou à escola e foi diretamente para sua sala. Os alunos já estavam lá, barulhentos como sempre, contando histórias do fim de semana. Quando ela entrou, todos fizeram silêncio. Perceberam imediatamente que algo estava errado. A professora Helena, sempre tão firme e sorridente, estava com o rosto pálido e olhos de quem chorou demais. As aulas daquele dia foram difíceis.
Helena tentava ensinar, mas sua mente vagava. Olhava para cada rosto naquela sala e pensava que talvez não os visse se formarem, não os veria crescer. Não saberia se o João viraria engenheiro, se a Mariana viraria médica, se o Rafael seguiria com os desenhos. Cada pensamento era uma facada, e as lágrimas vinham sem aviso no meio das frases. Os dias se arrastaram assim. Helena ia trabalhar, tentava ensinar, mas era uma sombra de si mesma. Chorava durante as aulas, chorava no intervalo, escondida no banheiro dos professores. Chorava no ônibus voltando para casa. Chorava sozinha à noite. A dor física no abdômen piorava, mas era nada comparada à dor emocional de saber que o tempo estava acabando. As outras professoras perceberam que algo estava errado. A diretora, Dona Sônia, uma senhora de 60 anos que dirigia a escola há 20, chamou Helena em sua sala. Perguntou com gentileza se estava tudo bem, se precisava de ajuda. Helena pensou em contar. Abriu a boca para falar, mas então as lágrimas vieram de novo, e ela apenas balançou a cabeça, pediu desculpas e saiu correndo. As crianças também notaram. É claro que notaram. No terceiro dia, a Letícia sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem que a professora estava triste. O João concordou. A Mariana ficou preocupada. Durante o recreio, a turma toda se reuniu debaixo da árvore de jabuticaba no pátio e começou a especular. Será que o namorado dela terminou? Será que alguém da família dela faleceu? Será que ela está doente? As crianças, com sua sabedoria inocente, chegaram mais perto da verdade do que os adultos. Foi na quarta-feira da terceira semana que tudo explodiu. Helena estava explicando sobre o sistema solar, mostrando o desenho do Sol e dos planetas no livro didático surrado que a escola fornecia. Falava sobre como a Terra era apenas um ponto minúsculo no universo, como cada um de nós era ainda menor. E enquanto falava, pensou em como era insignificante toda a sua vida. Um ponto minúsculo que logo seria apagado, e o universo continuaria girando sem nem perceber. As lágrimas caíram sobre o livro. Helena tentou disfarçar, mas sua voz quebrou completamente. Ela fechou o livro com força, pediu desculpas em um sussurro embargado e correu para fora da sala. Deixou 32 alunos confusos, assustados, olhando uns para os outros, sem saber o que fazer. Foi o Rafael, o menino quieto e tímido, quem tomou a iniciativa. Levantou-se e disse baixinho que precisavam descobrir o que estava acontecendo com a professora. Precisavam ajudar. Mariana concordou imediatamente. Ela sempre foi a mais corajosa da turma, aquela que fazia as perguntas que ninguém mais ousava fazer. Disse que quando a professora voltasse, ela ia perguntar direto. Ia descobrir a verdade. Alguns alunos acharam que era invasivo, que não deviam se meter, mas a maioria concordou. Eles amavam a professora Helena. E quando você ama alguém, você não consegue simplesmente ficar de braços cruzados vendo essa pessoa sofrer. Helena voltou 10 minutos depois. Havia lavado o rosto, mas seus olhos estavam ainda mais vermelhos. Pediu desculpas novamente. Disse que não estava se sentindo bem, que continuariam a aula. Mas quando pegou o livro para recomeçar, a mão de Mariana se ergueu, alta, firme, decidida. Helena a viu e sentiu um arrepio. Havia algo na determinação daquela menina de 10 anos que a assustava e comovia ao mesmo tempo. Mariana não esperou ser chamada. Simplesmente falou, sua voz infantil ecoando na sala silenciosa. Professora Helena, por que a senhora chora todo dia? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Todos os 32 alunos prenderam a respiração. Helena ficou paralisada, o livro ainda aberto em suas mãos, tremendo levemente. Ela olhou para aqueles rostos jovens todos fixos nela, esperando uma resposta, e soube que não podia mais mentir. Mas antes de continuar e descobrir o que a professora Helena respondeu e como essa história terminou, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Me conta também, você já teve um professor ou professora que marcou sua vida? Que te ensinou algo além das matérias escolares? Escreve nos comentários homenageando essa pessoa especial. E fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história e descobrir o que aconteceu.
Helena colocou o livro lentamente sobre a mesa. Suas pernas estavam bambas, mas ela se obrigou a ficar de pé. Respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Então, pela primeira vez em 3 semanas, foi completamente honesta. Disse que estava chorando porque estava doente. Muito doente. Disse que os médicos descobriram que ela tinha uma doença grave, que precisaria fazer um tratamento difícil e que estava com muito medo. A sala ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio pesado que acontece quando crianças processam informações que ainda não têm maturidade emocional para entender completamente. A pequena Amanda, de 9 anos, a mais nova da turma, começou a chorar primeiro. Depois foi o Gabriel. Então, a Júlia. Em poucos segundos, lágrimas escorriam pelos rostos de metade das crianças naquela sala. Mariana, que havia feito a pergunta, estava em choque. Seus olhos arregalados, boca entreaberta, sem conseguir formular palavras. Ela imaginava muitas respostas possíveis, mas não essa. Não isso. João, sentado na primeira carteira, perguntou com a voz embargada se a professora ia morrer. Helena sentiu seu coração se partir ao ouvir aquela pergunta vinda de um menino de 11 anos. Ela poderia mentir. Poderia dizer que não, que ficaria tudo bem, que não era tão grave assim. Mas olhou para aqueles rostos honestos e decidiu honrá-los com a verdade. Disse que não sabia, que os médicos fariam o possível, que ela lutaria com todas as forças, mas que sim existia essa possibilidade. Que a vida era assim às vezes, injusta e imprevisível. Que às vezes as coisas ruins aconteciam com pessoas boas sem nenhum motivo. Letícia, a menina falante que sempre fazia todos rirem, levantou-se da cadeira. Caminhou até a frente da sala com passos decididos, apesar das lágrimas escorrendo por seu rosto. E sem pedir permissão, abraçou a professora Helena. Abraçou forte, seu corpo pequeno tremendo com os soluços. Helena fechou os olhos e retribuiu o abraço, sentindo o cheiro de sabonete infantil e merenda escolar. Foi como se aquele abraço fosse um sinal. Um por um, todos os 32 alunos se levantaram, formaram uma fila, e cada um abraçou a professora. Alguns choravam. Outros estavam em silêncio, processando. Mas todos abraçaram. Rafael, o menino tímido, sussurrou no ouvido de Helena que ela era a melhor professora do mundo. Amanda disse que ia rezar por ela todas as noites. João disse que quando virasse engenheiro, ia construir um hospital só para ela. Quando o último aluno voltou para sua carteira, Helena estava completamente destruída emocionalmente. Sentou-se em sua cadeira porque suas pernas não conseguiam mais sustentá-la. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas pela primeira vez em 3 semanas, não era um choro solitário de desespero. Era um choro de quem finalmente não está mais sozinha, de quem é amada, de quem importa para alguém. Os dias seguintes foram diferentes. A turma do 5º ano B mudou. As crianças ficaram mais quietas, mais maduras de alguma forma. Começaram a cuidar da professora Helena de formas pequenas, mas significativas. Letícia parou de fazer bagunça durante as aulas para não estressar a professora. João ajudava a carregar os livros pesados. Mariana apagava o quadro sem ser pedida. Rafael desenhava cartões com mensagens bonitas e deixava sobre a mesa da professora. A notícia se espalhou pela escola. Outros professores souberam. A diretora Sônia finalmente entendeu o que estava acontecendo. Chamou Helena novamente em sua sala, mas dessa vez foi diferente. Não perguntou. Simplesmente abriu os braços e Helena caiu neles, chorando como uma criança. Dona Sônia, que já vira tantas tragédias em seus 20 anos de direção, acariciou os cabelos de Helena e disse que ela não estava sozinha, que toda a escola era uma família, e família cuida de família. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Helena tentou continuar trabalhando até o último dia, mas estava ficando cada vez mais difícil. A dor no abdômen era constante. Os remédios fortes que tomava a deixavam tonta e nauseada, mas ela se recusava a faltar. Cada dia com seus alunos parecia precioso, um diamante raro que ela segurava contra o peito. Foi numa quinta-feira, uma semana antes da cirurgia, que algo extraordinário aconteceu. Helena chegou à escola e encontrou a sala toda decorada. Havia bandeirinhas coloridas penduradas, balões amarrados nas carteiras, cartazes nas paredes, com mensagens escritas com a caligrafia ainda infantil dos alunos. Força, professora!
A senhora é nossa heroína. Nunca vamos esquecer de você. Deus vai cuidar da senhora. No centro do quadro negro, havia um grande desenho feito pelo Rafael. Era a professora Helena, representada como uma super-heroína, com capa vermelha voando entre as nuvens. Ao redor dela, 32 pequenos desenhos representando cada aluno, todos segurando corações. Helena ficou parada na porta, olhando aquela cena, e mais uma vez as lágrimas vieram. Mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão. Mariana se levantou e explicou. Disse que eles sabiam que a professora estava com medo, que eles também estavam com medo, mas que queriam que ela soubesse que não estava sozinha, que todos ali, todos mesmo, estavam com ela, que iriam pensar nela todos os dias, que iriam rezar, acender velas, fazer correntes, tudo o que crianças acham que pode ajudar, e que quando ela voltasse, porque ela ia voltar, eles fariam uma festa enorme. Helena não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Aquele dia foi um dos mais bonitos de toda a sua carreira. As crianças estavam animadas, otimistas com aquele otimismo puro e honesto que só crianças têm. Fizeram um bolo na hora do lanche, usando a cozinha da escola. Cantaram parabéns mesmo não sendo aniversário de ninguém. Era uma celebração da vida, da professora que amavam, do tempo que ainda tinham juntos. Mas havia um problema crescente do qual as crianças não sabiam. Um problema que Helena escondia com todas as forças. O tratamento era caríssimo. A cirurgia, mesmo pelo SUS, levaria meses para ser agendada. No plano particular mais simples que ela tinha, a fila de espera era de 2 semanas, mas os custos adicionais eram astronômicos. Medicamentos específicos que o plano não cobria, exames complementares, consultas com especialistas, possíveis complicações. Helena fez as contas e chegou a um número que a apavorou. Precisaria de pelo menos R$40 mil além do que o plano cobria. Ela não tinha. Seus pais já faleceram não deixando herança. Não tinha imóveis, investimentos, economias significativas. Seu salário de professora, R$3.200 por mês, mal cobria aluguel, contas e alimentação. Tentou empréstimos, mas com seu diagnóstico, nenhum banco aprovava. A irmã em São Paulo disse que não podia ajudar. Estava passando por dificuldades financeiras próprias. Helena estava presa. Precisava desesperadamente do tratamento, mas não tinha como pagar. Foi Dona Sônia, a diretora, quem tomou uma iniciativa. Chamou uma reunião com todos os professores e funcionários da escola. Explicou a situação de Helena. Propôs fazerem uma vaquinha, cada um contribuindo com o que pudesse. Os professores, que ganhavam tão pouco quanto Helena, abriram seus bolsos sem hesitar. R$5 aqui, 10 ali, alguns conseguiram contribuir com 50 ou 100. Em 2 dias, juntaram R$2.000. Era algo, mas longe do necessário. Um dos professores, o professor Marcos de Educação Física, teve uma ideia. Por que não envolver os alunos? Não para pedir dinheiro, claro, mas para fazer uma campanha maior. Poderiam organizar uma festa junina fora de época, vender comidas, rifas, arrecadar fundos. Poderiam envolver a comunidade toda. Dona Sônia achou uma ideia maravilhosa. Foi na sexta-feira que contaram para a turma do 5º ano B sobre a campanha. As crianças explodiram em entusiasmo. Queriam ajudar de todas as formas possíveis. Mariana sugeriu fazerem uma campanha nas redes sociais, pedindo para os pais ajudarem a divulgar. João disse que podia fazer panfletos no computador. Rafael se ofereceu para fazer cartazes. Letícia disse que podia cantar na festa para animar as pessoas. A notícia correu pela escola inteira. De repente, todas as turmas queriam participar. Crianças de 6 a 14 anos, professores, funcionários, merendeiras, porteiros, todos se envolveram. A festa foi marcada para o sábado seguinte. Tinham uma semana para organizar tudo, uma semana antes da cirurgia de Helena. A cidade pequena onde ficava a escola, na periferia de Curitiba, se mobilizou. O dono do mercado local doou os ingredientes para o bolo e cachorro-quente. A padaria doou os pães. Mães costuraram bandeirinhas, pais montaram barracas. Adolescentes do ensino médio se voluntariaram para ajudar na organização. Era como se toda a comunidade tivesse se unido por uma causa: salvar a professora Helena.
Helena acompanhou os preparativos com o coração apertado. Não sabia se devia permitir aquilo, se não era orgulho demais aceitar tanta ajuda. Mas Dona Sônia foi firme. Disse que não era sobre orgulho, era sobre amor, era sobre uma comunidade cuidando de um dos seus, e que Helena deveria permitir que as pessoas demonstrassem esse amor. O sábado da festa amanheceu com sol forte, coisa rara em Curitiba em agosto. Parecia que até o clima conspirava para que tudo desse certo. Desde as 8 da manhã, pessoas começaram a chegar na escola. Montaram barracas de comida, jogos, rifas. Havia boca de palhaço, pescaria, correio elegante, tudo organizado pelos alunos e suas famílias. Helena chegou ao meio-dia acompanhada por Dona Sônia. Quando viu a quantidade de gente, ficou em choque. Havia centenas de pessoas, alunos atuais, ex-alunos que ela ensinou anos atrás, pais, vizinhos, comerciantes da região, pessoas que ela nem conhecia, mas que souberam da história e quiseram ajudar. Havia uma faixa enorme pendurada na entrada da escola, todos com a professora Helena. As crianças correram para abraçá-la. Estava usando um lenço na cabeça porque os medicamentos já começavam a fazer seu cabelo cair. Estava mais magra, pálida, mas estava ali e estava cercada de amor. João a pegou pela mão e a levou para conhecer cada barraca. Mostrou orgulhoso o panfleto que tinha feito no computador, com a foto da professora e uma explicação sobre a campanha. Mariana tinha convencido uma emissora de rádio local a divulgar o evento. Rafael havia pintado um grande mural na parede da escola com o rosto de Helena cercado de crianças. A festa durou o dia inteiro. Venderam mais de 1000 cachorros quentes, 500 pedaços de bolo, 300 rifas. Houve apresentações de dança dos alunos. Letícia cantou, sua voz infantil mas afinada emocionando a todos. Um grupo de pagode local se ofereceu para tocar de graça. A comunidade dançou, comeu, riu, chorou, tudo junto. No final do dia, quando contaram o dinheiro arrecadado, o resultado foi surpreendente. 52 mil reais. Mais do que precisavam, muito mais. Dona Sônia, com lágrimas nos olhos, entregou o envelope para Helena. Disse que aquilo era a prova de que ela nunca esteve sozinha, que era amada por centenas de pessoas, que sua vida havia tocado tantas outras que agora retribuíam esse amor. Helena desabou em lágrimas. Caiu de joelhos ali mesmo, no pátio da escola, cercada por seus alunos do 5º ano B, que a abraçaram todos de uma vez. Foi um momento que ninguém ali jamais esqueceria. Professora e alunos, chorando juntos, rindo juntos, unidos por um amor que transcendia a relação normal de sala de aula. A cirurgia aconteceu na segunda-feira seguinte. Helena entrou no centro cirúrgico com medo, mas também com esperança. Sabia que não estava sozinha. Sabia que 32 alunos, uma escola inteira, uma comunidade completa estava torcendo por ela. E isso fazia toda a diferença. A operação durou 8 horas. Foi complicada, mas bem-sucedida. Conseguiram remover o tumor completamente. Os médicos ficaram surpresos com a força e determinação dela durante a recuperação. Disseram que parecia que ela tinha um motivo muito forte para viver. E tinha. Tinha 32 motivos, para ser exata. Durante os 2 meses de recuperação e quimioterapia, Helena recebeu visitas constantes. Toda semana, Dona Sônia levava um grupo diferente de alunos para visitá-la. Eles levavam desenhos, cartas, flores que colhiam dos jardins das casas, frutas que as mães mandavam. Sentavam ao redor da cama dela e contavam histórias da escola, das aulas, das travessuras. Faziam ela rir mesmo quando a dor era forte e a náusea insuportável. Mariana, a menina que havia feito a pergunta que mudou tudo, visitava toda semana sem falta. Levava os cadernos de classe para mostrar como estavam estudando. Dizia que a professora substituta era boa, mas não era a professora Helena. Ninguém era como a professora Helena. Perguntava quando ela voltaria. Helena sempre respondia que logo, logo, mesmo sem ter certeza se seria verdade. Foram meses difíceis, a quimioterapia foi brutal. Helena perdeu todo o cabelo, ficou mais fraca. Houve dias em que achava que não aguentaria, mas sempre que pensava em desistir, lembrava daqueles rostos. Lembrava dos abraços, das cartas, dos desenhos colados na parede do quarto. Lembrava da pergunta de Mariana e de como responder honestamente havia mudado tudo. E encontrava forças para continuar.
6 meses depois, em fevereiro, começo do novo ano letivo, Helena recebeu a notícia que mudaria tudo novamente. Os exames mostravam que ela estava em remissão. O câncer havia regredido completamente. Ainda precisaria de acompanhamento constante, de exames regulares, de cuidados. Mas as chances de cura agora eram de 80%. Os médicos falaram em milagre. Helena falou em amor. Amor que cura, amor que salva, amor que faz querer viver. No primeiro dia de aula do novo ano, Helena entrou novamente pela porta da Escola Municipal Santos Dumont. Estava usando uma peruca marrom, mas planejava tirar em breve, aceitar seu cabelo curto crescendo de volta. Estava mais magra, mais frágil fisicamente, mas infinitamente mais forte por dentro. Quando entrou na sala do agora 6º ano B, a mesma turma que tinha há 1 ano, foi recebida com uma explosão de alegria. As crianças gritaram, pularam, correram para abraçá-la. Alguns choravam de alegria. João disse que sabia que ela voltaria, que tinha certeza. Mariana segurou forte na mão da professora e disse que tinha rezado todos os dias, sem falhar um. Rafael entregou um desenho novo, mostrando a professora com uma coroa, escrito embaixo, "A nossa rainha voltou". Letícia cantou uma música que compôs especialmente para esse dia. Helena olhou para aqueles rostos, 1 ano mais velhos, mas com o mesmo amor nos olhos. Pensou em como havia mudado. Há 1 ano, achava que estava sozinha no mundo. Achava que sua vida não importava muito, que se ela desaparecesse, ninguém realmente sentiria falta. Como estava errada, como estava profundamente, absolutamente errada. Ela percebeu naqueles meses de dor e luta que havia vivido anos escondendo sua vulnerabilidade, fingindo ser forte, nunca pedindo ajuda, nunca mostrando fraqueza. E foi exatamente quando se permitiu ser fraca, quando respondeu honestamente àquela pergunta de Mariana, quando admitiu que estava com medo e precisava de ajuda, que encontrou a maior força de todas. A força da comunidade, a força do amor compartilhado. Naquele dia, Helena ensinou a aula mais importante de toda a sua carreira de 15 anos. Não foi sobre matemática ou português. Foi sobre coragem. Coragem de ser vulnerável. Coragem de admitir que não estamos bem. Coragem de pedir ajuda. Coragem de deixar as pessoas nos amarem. Disse aos alunos que quando Mariana fez aquela pergunta meses atrás, ela poderia ter mentido. Poderia ter dito que estava tudo bem. Mas decidiu confiar neles com a verdade. E foi a melhor decisão de sua vida. Disse que a vida vai nos derrubar muitas vezes, que vamos enfrentar dores, perdas, doenças, tristezas, mas que nunca, nunca estamos sozinhos se permitirmos que as pessoas entrem. Se tirarmos a máscara e mostrarmos quem realmente somos. Se pedirmos ajuda quando precisamos. Se aceitarmos o amor quando ele é oferecido. As crianças ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. Alguns não entendiam completamente ainda, eram jovens demais, mas guardariam aquelas palavras e elas fariam sentido quando crescessem, quando enfrentassem suas próprias batalhas, e se lembrariam da professora Helena, da professora que quase morreu, mas foi salva pelo amor de uma comunidade inteira. Os anos seguintes foram de recuperação completa. Helena voltou ao seu ritmo normal de trabalho, mais plena e feliz do que nunca. Continuou ensinando, tocando vidas, sendo aquela professora dedicada que sempre foi, mas agora aceitava ajuda quando precisava. Abria seu coração, construiu amizades mais profundas com colegas de trabalho, adotou um cachorro para fazer companhia ao Simão, começou a fazer terapia para processar tudo o que viveu, e aquela turma do 5º ano B, agora 6º, 7º, 8º, nunca esqueceu. Cresceram sabendo que haviam salvado a vida de alguém, que seu amor havia feito diferença literal entre vida e morte. Cresceram sabendo que eram importantes, que suas ações importavam, que amor não é só uma palavra bonita, mas uma força real que transforma o mundo. Mariana nunca esqueceu que foi sua pergunta que mudou tudo. Cresceu e virou médica como sempre sonhou. Hoje trabalha em oncologia pediátrica, ajudando crianças com câncer. Diz que escolheu essa área por causa da professora Helena. João virou engenheiro, como queria, e voluntaria seu tempo construindo casas para famílias carentes. Rafael é ilustrador, seus desenhos tocando corações em livros infantis. Letícia é professora, inspirada diretamente pela mulher que a criou. E Helena?
Helena ainda ensina na Escola Municipal Santos Dumont. Tem hoje 45 anos, cabelos completamente brancos que usa com orgulho, sem tintura. Conta sua história para cada turma nova que recebe. Ensina não só matérias escolares, mas sobre vida, sobre amor, sobre comunidade. É conhecida em toda a cidade como a professora que foi salva pelo amor de seus alunos. Cada ano, no aniversário daquela festa que arrecadou o dinheiro para seu tratamento, a escola faz uma celebração. Não é mais sobre arrecadar dinheiro, mas sobre celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar o poder de uma comunidade unida. Ex-alunos voltam, alguns já adultos com filhos próprios. Comem cachorro-quente, dançam, riem, choram lembrando. E sempre, sempre alguém conta a história. A história de uma professora que chorava todos os dias, de uma menina corajosa que fez a pergunta que todos tinham medo de fazer, de uma comunidade que se uniu para salvar uma vida, de amor que venceu o medo e a morte. É uma história que passa de geração em geração, ensinando que nenhum de nós está sozinho, que todos temos valor, que amor é a força mais poderosa que existe. Helena ainda guarda, em uma caixa especial em casa, cada carta, cada desenho, cada mensagem daqueles dias difíceis, quando tem dias ruins, quando a dor fantasma da doença assombra, quando a vida pesa. Ela abre aquela caixa, lê as palavras escritas com caligrafia infantil, olha os desenhos coloridos e lembra que é amada, lembra que importa, lembra que tem propósito, e isso é tudo o que precisamos para continuar. É tudo o que qualquer um de nós precisa. Comenta aqui embaixo. Nunca desista para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história da professora Helena te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.